Oi, gente. Ontem passou batido para grande parte da mídia, eu mesmo engoli essa assim, sem questionar, o fato daqueles fuzis, os 117, parece que o universo está conspirando, né? 117 fuzis. Que esses fuzis encontrados lá com o vizinho do Bolsonaro, na verdade eles não são fuzis M16, eles são M27. E isso faz toda a diferença. Porque o que é o tal do fuzil M27? Pelo que aí amigos mandaram informação e eu fui pesquisar um pouquinho, o tal M27 fuzil é uma denominação desse M16 quando ele é de uso exclusivo das Forças Armadas Americanas. No caso ali, especificamente do Corpo de Fuzileiros Navais. No corpo das armas está marcado o USMC, que é United States Marine Corps, Corpo de Fuzileiros Navais Americanos. Fuzis novos com um número de série de uso exclusivo dos Marines, dos fuzileiros navais americanos. O que isso significa? Isso pode significar algumas coisas, mas o que parece mais evidente é que esses fuzis foram desviados provavelmente, talvez até por vias oficiais do governo americano, para alimentarem algum tipo de ação militar no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas, Fernando, isso não vai acontecer. Quem é um pouquinho mais velho, assim como eu, lembra do escândalo do Irã-Contras, quando o governo americano sancionou um projeto que vendia armas para o Irã, que estava sob embargo, vendia armas para lá e com o dinheiro financiava os contra-revolucionários na Nicarágua. Quem é um pouquinho mais velho também lembra que o governo dos Estados Unidos também, por baixo do pano, mandava armamento para os mujahidins no Afeganistão, que depois viraram Al-Qaeda, né? Quer dizer, então eles têm um longo histórico de fornecer armamento pesado por baixo dos panos para regimes quando eles querem derrubar um regime ou criar um novo regime ou influenciar de alguma maneira mais impositiva algum tipo de situação política. Então não é novidade que o governo dos Estados Unidos faz isso. Gravíssimo, o fato é gravíssimo desses fuzis serem M27 dos fuzileiros navais americanos. Isso tem que ser explicado. Por que tem que ser explicado? Por que não pode ser simplesmente mais um lote de fuzis ou de armamentos qualquer que vieram para o Brasil, aí pelo Paraguai, para Miami, para fortalecer o tráfico? Porque nesse caso específico eles estão com um número de série. Eles têm as marcas e eles são uma marcação específica dos fuzileiros navais. O governo americano tem que explicar como é que 117 fuzis de uso exclusivo dos fuzileiros navais americanos vieram parar na mão do vizinho do Bolsonaro. Isso para não dizer que os nossos generais, que hoje compõem 80% do governo, né, também tem que explicar como é que o exército brasileiro comeu essa bola, como é que o nosso Departamento de Defesa, como é que nós comemos essa bola, deixamos entrar esse tipo de armamento, quanto desse tipo de armamento já entrou no Brasil? Qual é a finalidade de mandarem esse tipo de armamento para o Brasil? Não é pouca coisa, talvez seja um escândalo ainda maior do que tudo que aconteceu ontem. Se não fica evidente, fica bastante curioso o fato de esse tipo de armamento controladíssimo estar no Rio de Janeiro, nesse momento, 0 bala, novinho na caixa, nas mãos da milícia do Rio de Janeiro. Milícia essa que foi homenageada, que é defendida há anos pela família e pelo presidente da República, a família do presidente da República e pelo presidente da República. Isso não é um fato corriqueiro, é um fato gravíssimo, porque mostra uma interferência direta, militar, do governo dos Estados Unidos na questão interna do Brasil. Nesse caso aqui, pode ser o armamento de uma milícia paramilitar americana, bolsonarista, com os fins que eu só posso imaginar que seja implementar à força, se eles não conseguirem implementar por via legislativa as loucuras que eles querem implementar. Não pode ficar sem resposta, não pode ficar sem explicação essa situação. O governo dos Estados Unidos tem que se manifestar, o Departamento dos Estados Unidos tem que se manifestar, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem que se manifestar, essa generalada toda brasileira, General Heleno, General Mourão, General Costa e Silva, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, caralho, a 4 que eles colocaram aí no governo, tem que se manifestar e explicar como é que podem, esse tipo específico de armamento está na mão do vizinho do presidente da República. Não está na mão do meu vizinho ou do seu vizinho. Esse armamento foi encontrado nas mãos do vizinho do presidente da República, com quem ele tem ligações pessoais, com quem ele tem foto abraçadinho,
com quem o filho dele namorou a filha do cara. Não é onde tem fumaça tem fogo. Aí é onde tem fumaça tem fogo pesado de artilharia. Tem que ver realmente o que está acontecendo. Nós não podemos nos calar, nós como sociedade temos que exigir imediatamente, porque uma coisa é colocar a previdência em jogo, que já é um absurdo. Outra coisa é colocar o salário mínimo ou os direitos de trabalho. Esse caso está colocando a nossa vida, e uma pessoa já pagou, aliás 2, né? Já pagaram com a vida algum tipo de proximidade ou de terem conhecimento de alguma coisa que essa milícia está fazendo no Rio de Janeiro. A milícia no Rio de Janeiro, a CPI das milícias tem que acontecer imediatamente, tem que ser prioridade número 1 do Brasil, porque vai ser isso que vai explicar quem matou Marielle, quem matou Anderson. Isso tem que ser levado agora ao fim. Nós temos que descobrir exatamente o que está por trás dessa situação, porque nós estamos falando agora da segurança das nossas próprias vidas. Esses malucos podem estar se armando para nos matar. É importante que isso fique bem claro, que as pessoas comecem a entender isso. Não são fuzis M16, como todo mundo falou, como eu mesmo falei. São fuzis M27. Xixo, parabéns, você pegou essa logo que saiu. Temos que descobrir imediatamente o que está acontecendo, exigir, paralisa tudo até se saber. Porque o que ficou evidente ontem é que as milícias do Rio de Janeiro, além de gatunete e transporte de van, que eles já fazem, eles estão armando um exército realmente. Porque isso é arma para armar um exército, que pode ter a finalidade de acabar nos exterminando, como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu aos eleitores deles que faria, né? Tá aí, hoje eles têm. Ficou provado ontem que eles estão se armando para isso. É isso aí, preocupação é necessária, temos que nos preocupar com isso, temos que insistir com isso. Mais uma luta, mais um dia, mais uma luta, vamos atrás e bola para frente.